Professor César Ferraz, seu professor de História, segunda parte da aula de mercantilismo, continuando agora com colonização, tipos de colonização, colonização de exploração e colonização de povoamento. Tem diferença? Tem muitas. Países que foram colonizados de maneira exploratória. Por que empobreceram? Países que foram colonizados para povoamento. Por que se desenvolveram ao longo do tempo? Nós vamos ver isso, ok? Então aqui, diferenças entre a colônia de povoamento e a de exploração. Então aqui nessa primeira parte a gente tem quanto à colônia de exploração, quanto à colônia de povoamento, objetivo, economia ou produção. Então vamos lá primeiro para objetivo da colônia de exploração. Qual era o objetivo da colônia de exploração? Explorar o que a terra conquistada fornecesse para os interesses da metrópole. Tinha pau-brasil? Tinha especiarias? Tinha as drogas do sertão? Podia-se fazer agricultura de produtos muito valiosos na Europa? Então toda a riqueza ia para a metrópole, ou seja, para a Europa. Agora, o objetivo da colônia de povoamento era simplesmente povoar. Agora, por que simplesmente povoar? Porque essas colônias de povoamento, como por exemplo os Estados Unidos e Canadá, de clima frio, não oferecia nenhum tipo de riqueza que interessasse à Inglaterra, à França. Era muito semelhante à própria Inglaterra e França. Então não tinha lá as especiarias, as drogas do sertão, não se encontrou metais preciosos, não se podia fazer a agricultura tropical que se fazia no Brasil. Então o objetivo era povoar, simplesmente. Agora, povoar por quê? Povoar com quem? Né? Eram os pobres da Inglaterra e da França, né? Os oprimidos, aqueles que eram perseguidos por serem protestantes, encontraram, né, na América, no norte da América, uma nova chance, uma chance de fazer um lar. Então eles foram lá realmente para ocupar, ok? Agora, quanto à economia e produção na colônia de exploração, né? Então a colônia de exploração, sua economia e produção era segundo os interesses da metrópole e não da colônia. Então o objetivo era enriquecer a metrópole, a Europa. Tanto faz o que acontecesse com a colônia. Se ela viesse a empobrecer, problema. O objetivo era enriquecer a metrópole. Agora, a colônia de povoamento, quanto à economia e produção, era segundo os interesses da colônia e não segundo os interesses da metrópole. Agora, por que na colônia de povoamento a economia era baseada nos interesses dos colonos, né? Exemplificando com a Inglaterra e as 13 colônias, ou seja, os Estados Unidos. A Inglaterra não tinha nada para ir, né, extrair dos Estados Unidos. Não tinha ouro, não tinha madeira, não tinha drogas do sertão, não tinha metais preciosos. Então, logo os colonos tiveram que aprender a desenvolver sua própria economia. E desenvolvendo sua própria economia, a riqueza ficava dentro da colônia, dentro dos Estados Unidos ou Canadá. Então a gente tem aqui também, né, quanto ao artesanato e indústria na colônia de exploração e na colônia de povoamento. Né? Na colônia de exploração, o artesanato e a indústria era limitado. No Brasil, nas colônias de língua espanhola, não se podia produzir nada, nem farinha, nem pano, nem ferro, nada. Por quê? Porque tudo os colonos tinham que comprar da metrópole, tudo os colonos tinham que comprar da Europa. O objetivo sempre era enriquecer a Europa, a metrópole. Agora, na colônia de povoamento, qual era, né, a questão aí do artesanato e da indústria? Já que a Inglaterra não ia, né, buscar recursos a serem extraídos
dos Estados Unidos ou Canadá, a Inglaterra também não levava nenhum tipo de produto, né? Então, os colonos logo aprenderam a desenvolver a sua própria indústria, né, a sua própria manufatura, para poder prover o que ela precisava: roupas, utensílios, ferramentas, alimentos, qualquer coisa que fosse. Agora, quanto à agricultura, na colônia de exploração, a agricultura eram chamados latifúndios monocultores, né, propriedades agrícolas imensas a perder de vista, sempre plantando para o interesse da Europa: algodão, cacau, tabaco, produtos que eram valiosíssimos na Europa. Não tinha espaço para plantar abóbora, trigo, feijão ou o que fosse. Era sempre o que interessava para a Europa. Agora, na colônia de povoamento, como era a agricultura, né? Como não se podia plantar gêneros agrícolas que fossem muito requisitados na Europa, por causa do frio equivalente ao da Europa, né? Os colonos logo começaram a usar a terra em pequenas propriedades. Eles plantavam para eles mesmos e o excedente da produção era vendido através de um comércio. E esse comércio acabou fazendo o dinheiro circular dentro da colônia, enriquecendo os colonos, enriquecendo a economia colonial. A família trabalhava nas pequenas propriedades, né? E havia também a questão do assalariamento. A pessoa trabalhava, né, numa pequena propriedade, recebia um salário, comprava os produtos dos colonos, ou seja, o dinheiro circulava dentro da colônia. E essas pequenas propriedades tinham uma produção autossuficiente. Eles produziam para eles mesmos. Eles não precisavam esperar os gêneros da metrópole chegar, que eram sempre caríssimos. Por exemplo, aqui no Brasil, com Portugal, ou das colônias espanholas, né? Eles produziam para eles mesmos, dentro das necessidades deles. Então, quanto à mão de obra, né, na colônia de exploração, a mão de obra era uma mão de obra escravizada do negro africano, né? O próprio tráfico negreiro, né, ou seja, os portugueses e holandeses capturando, né, a população africana escravizada, revendendo, isso gerava muito dinheiro. E a mão de obra escravizada, ela era uma fonte de lucro, porque não se pagava salário, né? E cada vez mais, quanto mais se havia necessidade do escravizado, mais barato ele ficava e mais lucro acabava dando para essas grandes fazendas que existiam aqui no Brasil, né? Ou nas colônias espanholas. Agora, a mão de obra na colônia de povoamento. São dois tipos, né? O assalariado, óbvio, ele trabalha, recebe, compra na colônia, o dinheiro fica na colônia, a colônia se desenvolve. E tem também a questão dos servos de contrato. Os servos de contrato, eles vinham para a América, né? E por não possuírem recursos, a viagem deles era paga e eles aos poucos iam trabalhando na América até que eles conseguissem pagar, né, a sua viagem, normalmente durando aí entre uns 7 anos. Agora, em relação ao contato com os nativos, como era na colônia de exploração e como era na colônia de povoamento, né? Na colônia de exploração, tanto quanto na colônia de povoamento, o contato com os nativos era extermínio dos indígenas e tomada das terras dos indígenas, sempre, tá? Nós estudamos em conteúdos anteriores a contaminação por varíola, né? Colocando tribos contra outras tribos, a terra era usada para agricultura ou para extração de recursos naturais, mas tem uma diferença. Nas colônias de exploração havia o contato, houve o contato, né? Primeiro pela escravização, depois emancipação,
Mas já nas colônias de povoamento, como Estados Unidos e Canadá, a prática era tomar a terra e exterminar os indígenas, tá? Não deixar nenhum vivo, não deixar um traço cultural, ok? Então, nós terminamos aqui essa parte sobre mercantilismo, colônias de povoamento e colônias de exploração, e já voltamos, hein?